Lordose, 20 anos, parabéns. Quem diria que vocês iam chegar a esse ponto da estrada, né? Faz um rock and roll bem comparável, assim, é bem único o som deles. Não tem outra banda que eu possa falar, assim, eles usaram tal referência. É bem único o som deles. Acompanho todo o CD, lançaram 4 CD já e agora estão lançando DVD. E o 4 CD tem a música Eu Tenho que Vomitar Meu Cérebro, que é uma música boa, eletrizante. Essa banda queremos curtir e apreciar e vamos rock and roll aí. Eu tenho que vomitar meu cérebro! No seu nascedouro, estudantes, em sua grande maioria, do curso de comunicação, A banda quer gravar um disco, quer fazer sucesso, quer ganhar dinheiro e quer ir pro Jô Soares 11h30. A gente faz, assim, letras criativas e irreverentes pra, sei lá, pra quê. A gente tenta fazer as pessoas se divertirem. Eu acho que todo mundo deveria ter um disco do Lordose em casa. A banda são 7 pessoas e eu acho que tem dado muito certo. E a lembrança que me faz o Lordose é de uma época onde eu era chefe de departamento e a nossa visão era de que o departamento, apesar de ser de artes plásticas, não pudesse sobreviver de imagem só. Então tinha que ter sempre música, encontros, movimentos, e a gente promovia isso sempre lá. Então, o primeiro contato com o Lordose para Leão, na realidade, foi com a figura de Sergião, de Zé Renato, né? A gente tinha... Rapaziada se juntava para tomar um vinho no banquinho, lá no CCJE, na UFES, né? E não só o pessoal de comunicação, né? Pessoal de vários cursos, né, diferentes, inclusive fora do CCJE, né? E a gente curtia muito tocar, né? Todo mundo... Eu tinha minhas canções, Bacana tinha as dele, Pandini tinha as deles. E teve tudo. A vida vai embora e você fica para morrer agora. Foi assim, a letra mais... vamos dizer, séria, né? Que teve uma grande sacação de Zé Renato, de pegar aquela letra e entender, né, a alma daquilo ali. Ele tratou um tema que é raro na música popular brasileira, que é o limiar entre a vida e a morte na música Tudo. Eu acho essa uma das músicas mais criativas e que abordou a questão de uma maneira descontraída e delicada ao mesmo tempo. O começo dos anos 90 foi também quando a gente começou a fazer história na universidade. E eles faziam aquelas festas espontâneas, né, que o grupo de história também tinha muitas pessoas que faziam essas festinhas, né, que depois ficaram famosas, né, Marcela Lobo, né, o próprio Márcio Facari, né, em outros movimentos, uma parte do pessoal do Muxuara. E também tinha essa formação dentro do jornalismo, que eram as pessoas do Lordose para Leão. Que faz um som bacana, um som inteligente, um som que tem atitude, um som que... Isso é rock and roll. Foi um instante que eu ouvi no Simone 4 que eu tive um lapso quase que mágico, assim, quase que a percepção da realidade. Parecia que eu tinha ingerido alguma coisa além do normal, que eu costumo consumir, que eu estava assim em percepção da realidade para se tomar um peiote, por exemplo, um daime.
Foi o primeiro contato que eu tive com o universo Lordose, né? Que logo depois aí eu vi um show e eu tinha acabado de chegar na UFES, né? A minha turma, depois que a gente até formou uma banda, que era o Inconfidência Banguelas, e que, assim, eu acho que o Lordose, né, cara, ele transcendia, assim, cara, um pouco. Ele não era só a figura dos caras da banda, e sim, eles representavam, cara, toda aquela galera ali, sabe? Eu me senti no Lordose mesmo sem fazer parte da banda. Foi dali que nasceu um monte de grupos. E o Lordose para Leão derivou também, posso considerar, dali dos eventos do departamento, onde sempre eles tocavam. A gente nunca parou para fazer o Lordose, né? O Lordose vai acontecendo, a gente não delimita isso no tempo. A gente encontra as pessoas, junta a galera, junta quando dá para juntar. Não tem o Lordose como prioridade, cada um, Márcio é professor, Adolfo é professor também, estuda na UFES e tem seus doutorados, seus mestrados para estudar. Enfim, Marcelo tem o trabalho dele, eu sou radialista, Zé Renato é professor também. Cada um tem a sua vida fora do Lordose e por conta disso a banda anda do jeito que dá para levar, né? Cada um tem o seu ofício e por isso a banda anda do jeito que dá para levar, mas vai levando e a gente está sempre com um trabalho novo, assim, independente do tempo que isso possa levar, a gente está sempre com um trabalho novo. O primeiro momento é um momento universitário, um momento daquela criação acadêmica ali, a efervescência artística, intelectual, típico das universidades, e o Lordose está nesse contexto. Pô, Lordose fez parte da minha adolescência por um longo período, assim, né? Eu fiz 10 anos de UFES e desde antes da UFES que eu fazia cursinho, eu lembro do show de Lordose sentado no canto, relembrando fórmulas de física. Lembro durante todo o período, cara, tinha show, pô, Lordose de novo, mas vambora, cara, que Lordose é a galera daqui, todo mundo da UFES vai estar, sempre muito legal, sempre era um momento que a gente saía felizaço. Foi um impacto muito grande ver os caras, e ver os caras aqui da minha terra, né, tocando, os caras capixabas tocando, né, não precisava necessariamente ter alguém do Rio de Janeiro, de São Paulo, que era sempre em voga, né, uma banda como referência de rock and roll tinha que ser do eixo ali, né. Então, pô, a gente vê uma banda dos caras daqui. Eu ouvi também pelo programa Rock por essas bandas da Universitário, na minha casa, quando eu era estudante aqui. Uma boa parte do grupo trabalhava lá. O Serjão, ele era programador da Rádio Universitária. O Zé Renato, ele tinha um programa nos domingos pela manhã e também já tinha sido programador da rádio. O próprio Pandini tinha passado por lá também. Então essa estrutura da rádio acabou que ajudou bastante o Lordose, né? Como uma banda de rock, uma banda que dificilmente você teria uma saída, né? Uma divulgação aqui no Espírito Santo, com as pessoas trabalhando dentro da rádio, facilitava bastante. E a rádio divulgava o material deles, né? E as pessoas começaram a ficar conhecendo a banda a partir da Rádio Universitária. Né? Que a gente criou ali de músicas próprias, né? Eu acho que fez uma sonoridade legal que casou, e acho que isso fez a diferença. Isso foi reconhecido pelas pessoas. E no momento que as pessoas viram isso, elas disseram, muitas delas disseram assim, pô, eu também posso fazer isso. Acho que a banda tem uma identidade formada. Se você ouviu o primeiro disco e ouvir esse de quase 20 anos depois, a sonoridade é a mesma, os compositores são basicamente os mesmos, a gente bebe na mesma fonte de composições. Eu acho que não mudou muita coisa não, Lordose é a mesma coisa de sempre. Então eu fiquei impressionado dos caras conseguirem tocar rock and roll, ska, hardcore, punk rock, aquilo me impactou de um modo que eu falei, pô, um dia eu vou conseguir montar uma banda e ter a liberdade de poder flertar com qualquer estilo. E isso foi muito significativo para mim, acho que me influenciou muito, né? As brincadeiras com as palavras, eles havia uma forma de trabalhar que me agradava, né? E aí a coisa de querer ser brasileiro, não tem que ser música internacional, nem música, é uma mistura de tudo. E sempre alegre, né? Eu acho que é interessante, descontraído pelo menos. Eu sempre achei Lordose uma banda de muita qualidade. Sempre uma banda expressiva, uma banda bem-humorada,
com ótimos músicos, né? Eu tenho lembrança até hoje das letras que eles faziam, né? Que não foi só Juliette, que foi a canção que fez sucesso, né? Tinham várias outras músicas deles, bacanas, gostosas de ouvir. E a originalidade acho que estava aí no nonsense das letras, na ironia, no deboche, né? na ousadia, na coragem de fazer as suas próprias músicas, né? De ser o centro e não orbitar em torno de algo já pronto. Acho que foi a grande sacada do Lordose para Leão. E o que encantou as pessoas. Antes deles se tornarem mais pesados mesmo, eles tinham uma coisa toda funkeada. O Guita era até o André Moreira, acho que é Moreira, sobrenome dele. E aí deixava as canções bem funkeadas, bem levadas, assim, dançantes. Isso era muito bom, cara. Foi uma banda meio assim, sem comparação, mas pô, na época poderia ter estourado nacionalmente. A gente tem o Lordose como uma diversão mesmo, uma coisa que a gente tem aí porque a gente depende disso para se divertir mesmo. Para profissional, acho que a gente inclusive perde muito com ele. O Lordose sempre teve problema de gestão, não sabe gerir a banda enquanto produto, não sabe administrar a banda. Educação nenhuma, né? Se faz sem a coisa do entretenimento, da brincadeira, do jogo, da diversão, do espetáculo. Zé Ramalho gostava da banda. Eu lembro das conversas que eles tinham por telefone. Zé Ramalho incentivou porque ele gostava. Zé Ramalho tinha sido roqueiro no passado. Todo ano, artistas assim, desconhecidos, anônimos, que hoje em dia tem selo para tudo que é lado, eles me mandam pedidos de autorização para gravar minhas músicas. Eu não recuso nenhum. Para mim, Pandini, né, sabe lidar com essa coisa legal do texto, com a música, mesmo que desconexo, mas ele lida de uma forma criativa. A minha participação no Lordose foi com várias letras, né? Na primeira fase do Lordose, nessa fase mais irônica, humorística, né? Debochada e tal. Filme de ação, glaucoma. É um conjunto que não tem forma, né? Lordose para Leão é uma coisa que você não sabe os limites. Até porque é um produto que ninguém sabe o que é, ninguém sabe o que vai comprar, o que vai aparecer quando for um show, cada vez, isso sim é inusitado. Tivesse um emblema para aquele caldeirão ali de ideias que estava rolando naquele momento, eu acho que o Lordose foi, né, o mais marcante para mim. Quero ressaltar aqui também a ideia de Pandini, né, de conseguir confeccionar esse nome, dar esse nome à banda, né, Lordose para Leão, né, ele é um criador desse título fabuloso. É uma banda que foi criada pelo Adolfo Oleari, né? Foi o grande... foi o criador, foi o incentivador, foi o cara que aglutinou, articulador, né? Foi letrista, foi cantor, né? Foi produtor e tudo mais, né? E eu tive a honra de batizar essa banda, né? A partir de uma dor nas costas que eu tinha, porque eu carregava uma mochila muito pesada nas costas, eu não tinha muito onde morar, eu morava na mochila, né? E aí um dia, conversando com ele, pô, esse negócio de dor nas costas é dose para leão, né, cara? E aí eu brincando com o trocadilho, dose, lordose, aí eu falei, olha, agora você já tem como fazer a banda, porque você já tem o nome da banda, Lordose para Leão. Começou quando o Adolfo foi me procurar com uma fita amanteigada do Dead Kennedys, amanteigada porque estava meio engordurada. Aí ele falou que dentro de 5 dias ele queria fazer um show com uma banda chamada Lordose para Leão. Eu fiz 5 músicas junto com o André, que também já havia sido guitarrista do grupo. E dentre elas foi feita inclusive Juliette, né? A música que é uma espécie de marco na carreira do grupo, porque teve uma aceitação do público muito boa. Ficou na Rádio Capital durante 2 semanas em primeiro lugar. Eu vi essa banda nascer e confesso que não dava a mínima essa banda.
eu torcia muito o nariz. Daquelas bandas que já faziam sucesso, imagina para Lordose e para Leão. Esse que fui na Lama, pela primeira vez, ver Lordose. E ali eu vi o quanto que eu estava errado. Eu vi uma galera, um talento fora de série. Vi uma galera inteligente, uma galera talentosa, uma galera que gostava de música e gostava de poesia, por incrível que pareça. O grupo ele era formado por acho que uns 10 ou mais componentes, e aí entraram em crise com aquele monte de componentes e tentaram dar uma enxugada. E o argumento que usaram era o seguinte: para continuarem na banda, todos os componentes teriam que ter tocar um instrumento. E aí, como boa parte não tinha essa habilidade, não tinha esse dom, talvez a habilidade, né? Muitos tentaram aprender um instrumento em pouco tempo. O caso mais clássico foi o caso do Caê Guimarães, que eu me lembro dele querendo, assim, se esforçando para desenvolver uma habilidade ali. E aí nisso as mentes mais criativas da banda já aproveitaram a inspiração ali daquele momento e fizeram uma música, o Desencu Caê, que na verdade é Desencuca Caê. Tem um poema aqui chamado Diga Lá Lordose, que é o seguinte: sobrecarregado de culpas, assim caminha a humanidade. Desencucaí. E Desencucaí é uma música do disco Os Pássaros Não Calçam Rua. Sem dúvida alguma, a grande marca do Lordose é aquele trompete, né? Acho que conseguiam misturar trompete, né, vários instrumentos, outros instrumentos de sopro, saxofone, e trabalhar muito bem os back vocals. É uma banda que eu acho que talvez, para tomar como referência uma outra banda que tenha trabalhado muito bem back vocals como eles trabalham, talvez acho que só o Titãs. O Zé Renato é fantástico, ele é um músico completo. O trompete é dele, para quem não conhece, vai ouvir, então, maravilhoso. O baterista, o Márcio Vaccari, que lá ficou com o nome Vaca Louca, ele trouxe um novo momento para o Lordose, porque muito querido, o Márcio, por tudo que ele é, pelo humor, pela criatividade, ele agregou a Lordose. O Márcio Vaccari, ele tinha uma banda chamada Companhia 95, né, que tinha um pessoal que fazia imitação dos The Doors. Uma banda muito bacana. E quando o Márcio foi pro Lordose, eu acho que o Lordose deu um ganho, um salto tremendo. O mais impressionante de tudo é que nesse primeiro show, Adolfo não sabia cantar nada. Então, durante a apresentação, as músicas começavam e ele ficava estático, assim, sem saber o que fazer. Então eu gritava, vai Adolfo, e ele entrava na música. Inclusive a Rádio Guarapari, que estava promovendo o show na ocasião, deve ter o registro das fitas em que aparece o vai Adolfo. Márcio Vaca Louca, bateria, André era guitarra e eu era baixista. E a gente fez um show em Guarapari, foi bacana. A Vibração tinha uma canção chamada Os Paralelepípedos Não Voam, mas acabou voando em cima de mim. Acho que o pessoal não gostou muito. Fomos apedrejados porque, por coincidência, até na música O Paralelepípedo Não Voa, né, mandaram uma pedrada no contrabaixo do Capitão. E esse show, apesar disso tudo, ainda demos alguns autógrafos. Isso foi impressionante. O cara não sabia cantar, eu gritava vai Adolfo, o Capitão era apedrejado e ainda demos autógrafos, né? E se a gente tivesse ficado um pouquinho mais, rolava até umas mulheres. Foi bom não ter ido, porque no primeiro show parece que a banda chegou até a levar uma pedrada lá, né? Impressionante como as pessoas assistiram aquilo. Aí quando foi executada a música O Paralelepípedo Não Voa, curioso foi justamente a coincidência, né? Foi quando deram a pedrada no baixo do Capitão, no contrabaixo do Capitão. Uma dessas pedras que eles colocam na calçada. E foi um grande momento do Lordose. Eu diria que ali o Lordose ele foi mais Lordose do que em todos os outros momentos. E sobre as letras, eu gosto muito, eu acho que foi na parte de letras
as contribuições de Alex Pandini, elas foram realmente das mais valiosas. E é uma marca do Lordose, aquela crítica, aquele humor inteligente, refinado que vinha dali, mas ele mesmo não seguiu com a banda. Pandini depois em seguida sai. O grande letrista nem ficou muito tempo na banda, que foi o Pandini. O Alex Pandini, que aí houve um entrevero lá, logo no início da banda, quando eles viram que tinha potencial, né? Aí Pandini saiu, ficou todo mundo revoltado. Primeiro show do qual eu não participei por uma situação também engraçada, porque eu peguei uma máquina de escrever emprestada e eu acabei perdendo a máquina, e a máquina era do avô do Adolfo. E eu fiquei morrendo de vergonha de falar isso com ele e acabei não indo no show, que foi lá em Guarapari. Com a saída do Pandini, eu acho que não foi assim um grande trauma, porque cada um tem o seu talento individual, né? E todos compõem. O mais legal é isso. O Zé Renato faz altas letras, o Adolfo, nossa, o gritador. Não apenas a mistura de estilos, mas por ser uma mistura de estilos também é uma mistura de instrumentos, né, que a gente vê. Difícil, é raro, eu acho. No Brasil, muito pouco. A gente tem um formato de bandas de rock que dificilmente as bandas conseguem extrapolar esse formato, tanto da estética ou das letras, quanto dos próprios instrumentos que eles utilizam, né? Alguma outra banda vai botar um teclado, por exemplo, tem muita gente que torce o nariz dos rock and roll, a galera rock and roll ortodoxa, né? Fecha o nariz e, pô, os caras estão começando a comercializar o som, né? Com Lordose a gente não via isso, né? Tem Os Pássaros Não Calçam Rua, é o primeiro CD do grupo, é o que tem a participação do Zé Ramalho. Eu lembro que, pô, choveu demais, cara. Então tava uma chuva terrível. E ainda tinha como agravante que o nosso produtor, o Vânios, na época, ele tinha viajado, entendeu? E, pô, ele tinha ido ao Rio exclusivamente gravar com o Zé Ramalho. E as fitas, cara, elas tinham sumido, né? Ele tinha guardado as fitas num lugar que o outro operador da mesa de som não sabia onde estava, cara. Então, pô, nós fomos buscar o Zé Ramalho, uma chuva terrível, cara. E as fitas tinham sumido. Então, numa altura, a gente falou, não tem como o Zé Ramalho participar, porque as fitas sumiram, né? E tá chovendo demais, ele não vai querer vir. E aí nós fomos todos para um bar, cara, que tinha perto do estúdio, e começamos a beber muito e até ficar um pouco angustiados, né? De repente, pintou o cara, né? A gente falou, pô, o cara! Pintou todo magrão, né? Com uma roupa preta. Falou, não, é o cara mesmo. Sexy Beatles, foi você que fez? Ah, é? Eu tenho uns vídeos que se chama Teletrash. Ele é um cara que ajudou muito o Sexy Beatles a se organizar. Luiz. Então ajuda essa área. Luiz pode lhe dar umas dicas a você. As fitas tinham sido achadas, Zé Ramalho entrou no estúdio e cantou a música. E da segunda vez que ele cantou a música estava gravada com ele. E ainda assim ele só gravou uma segunda vez porque ele pediu para dar um grito. É o grito, inclusive, que está no CD. Ananias! Ananias passeava solitário, montado em seu cavalo, quando de repente viu alguma coisa que o fez cair. O Beraldo, advogado do cavalo, desculpar o Ananias, quis prendê-lo pelo fato de se ter deixado derrubar tão facilmente por aí. Ananias solitário, pôs o rabo do cavalo entre as terras, passeando sem cavalo, pelos netos solitários de sua cela solitária, bem no meio da prisão. O cavalo cavalgando, passeando solitário, contra todo advogado, argumentando que Ananias queria fragmentar a sociedade. Sim. Ananias passeava solitário, montado em seu cavalo libertário, quando viu alguma coisa que o fez não mais cair. O cavalo cavalgando, passeando acompanhado dele tinha um Beraldo que era seu.
Advogado só porque esse safado me impôs a solidão durante dias. Enquanto preso Ananias. Enquanto preso Ananias. Enquanto preso Ananias. Cavalo cavalgando, passeando solitário, contador do advogado, argumentando que Ananias podia frequentar a sociedade. Sim! Ananias passeava solitário, montado em seu cavalo libertário, quando viu alguma coisa que o fez não mais cair. O cavalo cavalgando, passeando acompanhado dele de um uberal que nasceu. Advogado só porque esse safado me impôs a solidão durante dias, enquanto preso Ananias. Enquanto preso Ananias. Enquanto preso Ananias. As citações que ele deu pra gente na imprensa nacional e até o que rendeu pra gente na imprensa local foi muito legal. Então, quer dizer, a participação de Zé Ramalho foi muito boa. Inclusive, a gente ficou muito satisfeito por ter visto que ele realmente se empenhou em ajudar o grupo. Teve então essa oportunidade de vocês também me convidarem para gravar no disco de vocês, no disco dos Pássaros, né? Eu lembro que você achou a nossa música parecida com literatura de cordel. Foi. Isso é engraçado. O título da Ananias e o Cavalo, né? Quantos aqui ouvem, os olhos eram de ver. Quantos elementos amam aquela mulher. Quantos homens eram inverno, outros verão. Outonos caindo secos nos solos da minha mão. Viveram entre cabeças apontado o esporão. Olhado não me toque o medo da solidão. Veneno, meu companheiro, desata no cantador e desemboca no primeiro açude do meu amor. É quando o tempo sacode a cabeleira, a trança toda vermelha. Um olho cego vagueia procurando por um. Sacode a cabeleira, a trança toda vermelha. Um olho cego vagueia procurando por um. Quantos aqui ouvem, os olhos eram de ver. Quantos elementos amam aquela mulher.
procurando por um. É quando o tempo sacode a cabeleira, a dança toda vermelha. Um olho cego vagueia procurando por um. Vermelha, um olho cego vagueia procurando por um. É quando o tempo sacode a cabeleira, a dança toda vermelha. Um olho cego vagueia procurando por um. Um olho cego vagueia procurando por um. Um olho cego vagueia procurando por um. Um olho cego vagueia. Uma música regravadíssima, tem gravações de Frevo Mulher de todo tipo. E ver aquele formato praticamente heavy metal que a música foi apresentada, achei muito bom, achei espetacular. Esse CD, Os Pássaros Não Calçam Rua, é o primeiro CD do Lordose. Hoje é dia 15 de dezembro e a vendagem dele está indo bem. A gente tem que ver agora o que vai dar. Costuma ser um bom negócio, né? Vender disco e fazer show também. Deviam relançar esse disco também, esse disco dos Pássaros. Tem que ter um lançamento dele agora, que vocês estão nesse momento de 20 anos. Seria ótimo vocês botarem novamente aquele produto ali assim, na área, cara, porque tá ligado, é uma coisa que a banda tem uma trajetória muito longa, eu acho, de lá até agora. Tem, com altos e baixos, mas a gente tá aí. Como normal também, todo mundo tem altos e baixos, né? O Zé Ramalho, em um programa da MTV que eu tive a oportunidade de ver, ele foi perguntado pela apresentadora se ele tinha assim, algum destaque a nível nacional, ou um cantor, ou uma banda. Mas rara vez que eu fui no MTV, eu falei em vocês lá também. De imediato disse que do Espírito Santo vinha um bom nome, o Lordose para Leão, que tinha tudo para se transformar numa banda de reconhecimento nacional. Se eles não vieram, pior para eles. Assim, agora, é uma coisa que na época, quando eu tive o acesso ao trabalho de vocês, eu fiquei, através do Frevo Mulher, fiquei muito empolgado. Foi uma descoberta muito grande, me deu uma dimensão enorme, assim, da forma como vocês trabalharam a música. As regravações me trouxeram um momento difícil, triste que eu estava passando. Foi fundamental, rapaz, ver essa alegria, essa pegada violenta. Não parece ter 20 anos, pois a galera ainda mantém a juventude de sempre, né? Esse pessoal da pesada, né? São músicos assim, completos, competentes, extremamente eficientes na proposta da música que eles fazem. Então, eu acho que Lordose tem um naipe de músicos de extrema qualidade, de muita competência. Isso é muito bom. E ver o Lordose para Leão agora, 20 anos depois, me dá a impressão de que vocês têm essa mesma energia. Todo mundo está feliz aqui na Terra, o segundo CD. Te quero sim, te desejo amada, karma de mim toda deformada. Te quero nariguda, banguela, cabeçuda, quero você. Te quero sim, te desejo amada, karma de mim toda deformada. Te quero nariguda, banguela, cabeçuda, quero você. Sua canela horrível, nariguda, como ao hálito, frieira, chulé. Mas ainda assim, tem bandeira de mulher. Tudo isso
nada, apenas a beleza interior. E além do que importa tudo isso pra mim, o que importa tudo isso pra mim, nada, apenas a beleza interior. O terceiro CD chamava Live in Big Field, Pior que a Merda, Merda Banda, punk, né? Eles marcaram, assim, vários shows aqui, não apareceram, né? Aí, pô, eu fiquei assim, marcava uma semana, depois não rolava o show. Eles fizeram um show em Campo Grande chamado Pior que a Merda. E conseguiram realmente fazer um show pior do que a merda, porque aquele show ficou horrível. Ninguém aguentou aquele show. As pessoas ficaram aqui porque era amigo do Lordose. E nem foi tão pior do que a merda assim, porque foi muito legal o show e o público participou bastante. Só
Eu tenho que vomitar o meu cérebro. O quarto CD do Lordose. O CD traz, por causa da maturidade do grupo, por causa da experiência de outros 3 CDs, ele traz uma síntese do que é o Lordose para Leão. Até porque algumas das músicas são músicas bem do início do trabalho do grupo, que reapareceram aqui gravadas pela primeira vez. Não é? Então, eu acho que ele é um CD síntese do que nós fizemos tanto nos outros 3 CDs quanto na vida do Lordose como grupo, né? Como um grupo que já participou de eventos em todo o Brasil, né? Como um grupo que teve um reconhecimento do público. E acho que o público seguiu o Lordose, nunca se adequou a públicos, né? O público do Lordose sempre foi fiel e eu acho que o Lordose sempre se manteve fiel ao público também. A gente nunca ofereceu mais do que a gente poderia, ainda que sendo menos, né? Graciosa, estava mais gostosa, a rosa, a flor dos meus pesadelos, que sinceramente até gosto de tê-los. A rosa, a flor dos meus pesadelos, que sinceramente até gosto de tê-los. Tem conteúdo amoroso, num ambiente horroroso, arranco da cabeça os pelos. A rosa, flor dos meus pesadelos, que sinceramente até gosto de tê-los. A rosa, a flor dos meus pesadelos, que sinceramente até gosto de tê-los. Tem conteúdo amoroso, num ambiente horroroso, arranco da cabeça os pelos. Amoroso, num ambiente horroroso, arranco da cabeça os pelos. A rosa, a rosa, a rosa, a rosa. Tu és divina e graciosa, estava mais gostosa. A rosa. E tem uma frase famosa na história, onde, ao assistir à ópera O Barbeiro de Sevilha, Beethoven disse para Rossini: faça 1000 barbeiros, Rossini. A gente poderia falar isso para o Lordose, né? Para a música capixaba. Façam 1000 Lordoses. Eu não sou Roberto Carlos, eu não sou Roberto Carlos, eu não sou Roberto